Sim, né? Meus amados, nós entendemos pela revelação progressiva, ou seja, pela maneira ou forma com que Deus vem administrando o seu propósito, seus planos eternos, e os revelando ao longo das eras aos homens. E isso, no estudo da teologia, nós chamamos de administração ou economia de Deus ao longo das eras. Essa revelação progressiva é a administração de Deus ao longo das eras, a economia de Deus. Este termo economia que nós chamamos na teologia, ele vem da expressão grega oikonomos, ou economia, que significa gestão, administração. É a economia divina ou a gestão de Deus por meio dos seus planos eternos e seus propósitos eternos ao longo do tempo. Isso nós chamamos de economia. E dentro dessa economia, obviamente, ela sendo progressiva, nós temos aquilo que chamamos de alianças ou pactos. Nós não somos uma igreja aliancista, mas o termo pacto ou aliança é bíblico. Nós não somos aliancistas porque nós entendemos que Jesus vai trabalhar com o povo de Israel no futuro. Existem outros irmãos que entendem, outras igrejas bíblicas que entendem que Deus não tem mais um trato futuro com Israel. Nós, os dispensacionalistas, que entendemos que Deus, através da sua economia ao longo do tempo, mostrando e se revelando os seus propósitos eternos, um dia ele há de trabalhar novamente com a nação de Israel em específico. Mas o termo aliança e pacto é bíblico, embora nós não sejamos pactualistas ou aliancistas. Mas ao longo do tempo, na administração do tempo, na economia de Deus, ele vem em diferentes momentos. Por isso que nós somos dispensacionalistas. A gente entende que em tempo Deus foi manifestando a sua vontade e as suas intenções ao mundo. Então nós entendemos que nesses tempos, nas eras, Deus foi comunicando ao seu povo e aos homens os seus desígnios. E através destes pactos e alianças, irmãos, Deus ia fazendo conhecida a sua vontade no que tange seu relacionamento com os homens e com a criação. E nas Escrituras Sagradas, nós observamos 5 grandes pactos, ou 5 grandes alianças que Deus, em sua economia, veio manifestando aos homens ao longo das eras. O primeiro pacto, ou a primeira aliança, seria aquele pacto ou aliança que Deus fez com Noé. Noé e seus descendentes e os seres vivos, registrado lá em Gênesis capítulo 9. Não precisa ir não, viu? Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 ao versículo 17, tem essa primeira aliança. Nesta aliança, Deus prometeu que nunca mais destruiria o mundo por águas de um dilúvio. E o pacto era perene, incondicional, não dependia de nada. Deus assegurou que não destruiria mais a humanidade, a criação, com as águas de um dilúvio. E o que ele deixou para marcar isso, visível aos homens? Ele deixou o seu arco no céu, o arco-íris. A gente sabe que ali tem elementos físicos, químicos, fotóticos, ópticos, mas foi a maneira que Deus deixou para comunicar aos homens que perenemente ele havia feito um pacto que não destruiria mais os homens com águas de um dilúvio. A gente sabe que a destruição futura vai ser com fogo. O segundo grande pacto que Deus estabeleceu nas Escrituras, ou o segundo concerto, a gente também chama de pacto, aliança, concerto,
não concerto musical, o concerto, o decreto como lei, foi aquele que ele estabeleceu através de Abraão. Lá em Gênesis também, no capítulo 12, ele prometeu a Abraão, depois ele vai formalizar no capítulo 15, ele vai ratificar no capítulo 17, e esta aliança também era incondicional. E ali rezava que Deus prometeu que faria Abraão uma grande nação, ele daria a Abraão e aos seus descendentes a terra de Canaã perpetuamente, e por meio de Abraão, da fé de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E um grande marco ali, você sabe que é a provisão de Deus lá em um dos montes, em Moriá, Deus provendo um cordeiro ali, para garantir essa promessa que também era incondicional. A terceira aliança que Deus fez com o povo é o pacto que ele fez com Davi. Ele prometeu a Davi que a sua dinastia seria para sempre, seria eterna. E ele falou isso no segundo livro de Samuel. A gente vê também o registro dessa aliança ou deste pacto no segundo livro das Crônicas. E você também tem a expressão dessa aliança lá no texto de Salmos também, capítulo 89, tem vários versículos que falam a respeito dessa aliança. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, porque ele é aquele que um dia vai governar em Jerusalém, e um dia ele vai restaurar a sorte de Sião, o tabernáculo caído de Davi. Por que o tabernáculo caído de Davi? Porque quando Nabucodonosor, lá em 586 a.C., entrou em Jerusalém e arrasou com Jerusalém na última deportação, o último rei, Zedequias, foi tirado do trono e nunca mais subiu ao trono descendente de Davi. Mas Jesus é aquele que vai se assentar futuramente em Jerusalém, no trono de Davi, e Jerusalém será governada por ele, e o mundo inteiro governado por ele, e Israel terá a sua porção que Deus havia estabelecido. E nós cremos, os dispensacionalistas, cremos que Davi corregerá com Cristo, e nós também governaremos com ele. O quarto grande concerto, meus irmãos, que eu destaco, ou a quarta grande aliança, ou pacto, foi esse que Deus estabeleceu com Moisés. E vocês percebem aqui que eu não estou sendo cronológico. Eu estou colocando a aliança mosaica agora aqui por título de didática mesmo. Pelaquilo que eu me propus a trazer aos irmãos aqui essa noite, dentro da carta aos Hebreus. Então, no sentido aqui, esse anacronismo é proposital, tá bom? Mas a aliança sinaítica, que é a aliança, ou o pacto, ou o concerto que Deus fez com o seu povo, no Monte Sinai, que foi estabelecido em Êxodo 19, e foi ratificado em Êxodo 24, esta aliança, meus irmãos, ela tinha integrada a ela outras tantas normas que totalizavam 613 mandamentos. Não eram somente os 10. Ao longo da história, foi se embutindo a outras ordenanças que se somaram a 613 mandamentos. E estes pactos ou normas agora não era mais incondicional, era condicional. Havia uma condição. Então, o povo hebreu, os hebreus, deveriam cumprir cabalmente a parte que lhe cabia da aliança. E o Senhor deixou em Deuteronômio 28 essa questão condicional, a bênção e a maldição. Se você seguir as leis, os decretos, você terá a bênção, mas se você escolher não obedecer, você terá a maldição. Aqui é uma questão condicional. E nós sabemos que, com o passar do tempo, o povo de Israel não conseguiu cumprir à risca estas normas. Eles sempre quebravam a aliança, em algum ponto e na história dela.
Por isso, eles eram punidos e foram punidos diversas vezes. Desta maneira, este pacto condicional, que eu mencionei aí, Deuteronômio 18, 28 para vocês, foi se mostrando ao longo do tempo, meus queridos, como algo inviável. Esse sistema, que era muito complexo, de 613 ordenanças, muito complexo, ele contemplava várias nuances e regras que estavam embutidas a ele e que se somava todos debaixo de um guarda-chuva maior. Por exemplo, havia um certo número de leis que eram enquadradas na lei moral, dentro do guarda-chuva ou debaixo do guarda-chuva da lei mosaica, um conjunto de leis, lei moral. E era um conjunto de princípios eternos que universalmente refletia o caráter de Deus, o caráter santo de Deus, e orientava a conduta ética e espiritual do povo, e também de toda a humanidade. Era o conjunto de leis, debaixo do guarda-chuva da lei, o conjunto de lei moral. Aí tinha um outro conjunto também, o conjunto de leis cerimonial, ou as leis cerimoniais. Esse era um outro conjunto de normas que ritualizava, simbolizava os sacrifícios, as práticas da adoração do povo de Israel, simbolizava, ritualizava e antecipava a obra do Messias, a obra do Redentor. Então, os hebreus tinham que cumprir também aquele conjunto de normas da lei cerimonial, sempre com um propósito para apontar a Cristo. Outro conjunto de leis era o conjunto de leis civil. Era um conjunto de normas que regulava a vida social do povo, a vida social jurídica do povo de Israel. E isso garantia o quê? Justiça e ordem em uma nação teocrática, porque até aqui não tem rei, era Deus, e o povo seguia a norma de Deus. Todas essas alianças que eu estou falando aqui para os irmãos comunicava e apontava para aquilo que era superior. Tudo que eu falei até aqui a vocês no livro de Hebreus sempre está apontando para algo sublime, o nosso Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Logo, a aliança noética, a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança da lei, sempre apontavam para Jesus. E o autor sagrado, no livro dos Hebreus, vai falar conosco hoje a respeito desta outra aliança e outro pacto, que é o pacto ou aliança, a nova aliança, que é a lei superior de todas estas. Especificamente, ela veio para tomar o lugar da primeira. Essa primeira é a lei de Moisés, ou a lei sinaítica. E a nova aliança veio para tomar o lugar da primeira lei. Por isso que eu, de maneira anacrônica, coloquei aqui agora a lei de Moisés, para poder entrar em Hebreus. Pegaram aí o fio? Então, uma vez que... E como assim que essa lei se tornou inviável? Porque ela foi se tornando inviável, essa lei a primeira lei se tornou inviável. E como assim inviável? Uma vez que a funcionalidade da lei, a primeira lei, era apontar o pecado para o povo de Israel. Entretanto, a dureza do coração impedia com que eles se arrependessem verdadeiramente, e por causa da dureza do coração, outras funções dessa lei não conseguiam operar no meio do povo. Por isso que ela foi se tornando cada vez mais inviável. A dureza do coração, a obstinação do povo no pecado ia tornando aquela primeira lei inviável para o povo. A função também da lei era de guiá-los, apontar o pecado, mas não somente apontar o pecado como um espelho, mostrando a você a sua realidade, mas pegar pelo braço e te conduzir, porque Paulo dizia que a lei funcionava como um aio, um tutor que segurava nas mãos dos homens e levava, e muitos foram levados mesmo a Cristo. Muitos foram salvos no tempo da lei, porque conseguiram ser conduzidos por ela para Jesus, para o Messias. Os hebreus não conseguiam guardar a lei
na sua máxima, ele não conseguia guardar a lei, porque estavam... Pulou aqui, viu? Pronto. Porque estavam espiritualmente cegos. E eles precisavam ser guiados, mas a dureza do coração impedia com que eles interpretassem o que a lei apontava. E todo esse arcabouço que eu acabei de dizer para vocês, que tipificava, que apontava para Jesus. Então, Paulo sempre dizia que a lei era boa, mas ela sempre era quebrada pelos hebreus. E nunca conseguia atingir um propósito. Então, o tema de hoje é os benefícios da nova aliança. Nós vamos ver os benefícios da nova aliança aqui que o autor está falando. Abram comigo em Hebreus, capítulo 8. Fique de pé para a gente fazer a leitura da Sagrada Escritura. A gente vai ler o verso 7 ao verso 13. Com essa introdução, a gente vai agora enxergar com maior clareza o que o autor está querendo comunicar para os nossos irmãos no primeiro século. Hebreus capítulo 8, versículo 7 ao versículo 13. Vamos à leitura da Escritura. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Conduza ela ao nosso coração pela ação do Espírito Santo, que tem se movido, Senhor, toda semana nesta igreja. Ó Senhor, não contempla a minha insignificância, Senhor, e as minhas limitações. Eu me curvo diante de Ti, lhe pedindo auxílio e socorro para comunicar a Tua palavra, Senhor. Sou pequeno e fraco, imperfeito, mas o Teu povo veio ouvir a Tua palavra. Eles precisam do Teu alimento, Senhor. O Senhor precisa dirigi-los com a Tua palavra, eles precisam dela, Senhor. Por favor, se apieda de nós mais uma vez e nos dê a graça de entendê-la, Senhor. Nos revele a Tua palavra, Senhor. Nos dê iluminação para que comunique com clareza aos meus irmãos a Tua verdade. E haja edificação no meio do Teu povo, e o Teu povo possa ser conformado mais à imagem de Jesus. Que o Senhor nos mostre mais de Cristo neste livro santo que nós estamos meditando aos Hebreus. Em Teu nome nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho precioso Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Aqui no versículo 7, o autor argumenta a seguinte verdade. A primeira aliança
ela se mostrou insuficiente. O argumento é o seguinte aqui no versículo 7, vamos ler. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. A expressão que o autor coloca aqui, primeira aliança, está se referindo à aliança sinaítica, ao pacto que foi feito lá com Moisés, estabelecida lá no Monte Sinai, e depois expandida na peregrinação do povo no meio do deserto, do povo hebreu no meio do deserto. E o autor está dizendo que esta aliança ela se mostrou insuficiente. E para isso ele tomou uma expressão no grego, um adjetivo, que é a expressão amempetos. É um adjetivo grego, amempetos. E significa, este adjetivo amempetos, no grego, idioma que foi escrito o livro Hebreus, significa algo sem culpa, livre de falhas, sem defeito, algo livre de censura. Ele está usando esse adjetivo, mas ele está falando da lei. E para nós foi traduzido como defeito. Numa primeira leitura, isso parece para nós uma discrepância ou uma aparente contradição. E a Bíblia está cheia disso, viu? Cheia disso. Mas ela é inerrante. A Bíblia não tem erros. E por isso que a gente precisa averiguar as coisas. E procurar e cavar. E o papel do pastor é isso. É cavar as coisas da maneira certa para encontrar, extrair a pérola lá do fundo do oceano, que é a exegese. Isso, você vai lá embaixo e pega e traz, e aí a gente faz a hermenêutica, que é a interpretação. E aí entrega para os irmãos, que é a homilia. Esse momento agora aqui é a homilia, a homilética. Eu estou entregando para os irmãos. Então, numa primeira leitura, parece que defeito é uma coisa negativa aqui que o autor está falando. Quando o autor usou esse adjetivo, ele estava apontando ou dizendo que a primeira lei, ela era boa. Ele não pode contradizer o que Paulo diz. Ele está dizendo que a lei era boa, mas limitada. Ele estava dizendo que a lei era boa, mas havia uma incompletude na lei. Esse termo defeito tem que ser entendido por nós assim. O autor está tomando amempetos para dizer que a lei em si, ela não tem defeito moral, ela não tem defeito, ela não é ruim no sentido moral, mas sim que a lei mosaica, ela era limitada em um propósito maior. Ela chegou para cumprir, mas ela se mostrou insuficiente. Portanto, a sua insuficiência está no sentido dentro da economia de Deus, por isso que eu estava falando da economia de Deus. Dentro da economia divina, ela era boa, mas foi se identificando ao longo do tempo que ela tinha alguns déficits. A lei era boa, porém ela não conseguia atingir o objetivo principal, central, do desígnio de Deus, que era o plano final de salvação. Ninguém conseguia ser salvo pela lei, porque não conseguia observá-la. Então ela começou a se mostrar insuficiente. Porque tudo que ela mostra é justo. Entende, irmãos? Tudo que a lei mostra é justo, é verdadeiro, é puro. Mas ela não consegue conduzir o ser humano ao arrependimento, à transformação espiritual. Ela não consegue fazer isso. Então este seu amempetos está dentro disso, a sua insuficiência em levar o homem ao arrependimento verdadeiro, à transformação espiritual. Ela serviu para revelar o pecado, como Paulo enfatiza lá em Romanos 7, como Paulo enfatiza em 1 Timóteo 1. Mas a primeira lei, ou o pacto mosaico,
ela não tinha poder de redimir e nem de transformar o homem, por isso que ela se tornou insuficiente. A lei pesava nos ombros das pessoas. Por isso houve a necessidade de, dentro da economia de Deus, o Senhor buscar um outro lugar, uma outra lei que pudesse tomar o lugar da primeira, a qual fosse revelada perfeitamente, onde esta sim revelaria perfeitamente o plano da redenção de Deus para o homem, para os povos. Graças a Deus que houve a segunda lei, a segunda aliança, para tomar o lugar da primeira. Porque se não fosse assim, nós estaríamos fritos, perdidos. Assim, portanto, ela tomou o lugar da primeira. E claramente a segunda, a nova aliança, ela não possui mais nenhum déficit, porque ela está firmada na pessoa de Jesus. E Jesus é perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. A sua obra é perfeita. O que Jesus realizou é perfeito e completo, coisa que a primeira lei não conseguia fazer. A nova aliança apresenta que, se tomarmos a fé em Cristo, todas as nossas culpas, todas as nossas deficiências e insuficiências são aplacadas pelos méritos de Jesus. Então, veja aqui o verso 8. A partir do verso 8, o autor vai tomar o testemunho, ainda do Antigo Testamento, que proclamava por meio do profeta Jeremias, no seu livro, lá no capítulo 31, versículo 31 a 34, é uma citação de Jeremias aqui, a partir do verso 8. Jeremias, profeta, ele profetizou o advento dessa nova aliança. Já ainda na velha aliança, na primeira aliança, um profeta foi revelado por Deus que uma nova aliança precisaria ser colocada à disposição dos homens. Porque Deus viu que a primeira aliança constituída, ela não comunicava aos homens aquilo que os homens precisavam, ser livres do pecado completamente, ser livres e lavados completamente do pecado. Veja o verso 8. E de fato, repreendeu-os. Verdadeiramente, Deus repreendeu, exortando o povo através de Jeremias, admoestando o povo através de Jeremias e confrontando o povo às suas imperfeições, ainda lá em Jeremias. Ainda na deportação, ainda quando o povo ainda era escravo dos babilônicos, Deus já estava dizendo: uma nova aliança será estabelecida. E aqui também, porque Deus está repreendendo o seu povo lá no passado, isso aqui também é prova para dizer que a culpa não estava na aliança antiga. A culpa não estava na primeira lei. A culpa não estava no primeiro pacto, estava na dureza do coração dos homens que muitas vezes entrava na culpa, entrava no erro, entrava obstinadamente contra o Senhor e em seus maus desígnios. O texto vai prosseguir dizendo o seguinte, diz, olhem os olhinhos no texto, diz, o profeta falou, o autor sagrado está dizendo, e de fato os repreendeu, diz, Jeremias profetizando, e se diz aqui, é Jeremias falando da parte de Deus, aí ele vai dizer, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Casa de Israel, casa de Judá é todo o povo hebreu. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram, eles quebraram o contrato. Eles não continuaram a minha aliança e eu não atenderei para eles, diz o Senhor. A profecia dizia aqui, irmãos, que uma aliança distinta seria estabelecida, superior, um pacto maior, não feito lá em Moisés. O Deus que houvera estabelecido aquela aliança condicional,
como eu disse, em Êxodo 19, e em um momento posterior, ela foi confirmada lá no capítulo 32 de Êxodo, porque Moisés talhou algumas pedras e subiu ao monte, vocês sabem disso, e se apresentou diante de Deus, e Deus escreveu o seu pacto ao seu povo. O contrato foi escrito na pedra. Porém, quando Moisés desceu desse encontro de 40 dias, quando ele chega lá embaixo, no pé do monte, o que acontece? Israel já está se prostituindo com um Deus feito de metal. Um bezerro de ouro, um Deus com letra minúscula. Os comentaristas dizem, meus irmãos, que naquele dia em que Moisés subiu, naqueles dias que ele subiu para que Deus entregasse o pacto, era o dia do casamento de Israel com Deus. E no dia do casamento de Israel com Deus, Israel já estava traindo o seu marido, digamos assim. Traindo o Senhor com um ídolo feito de metal. Em protesto, quando Moisés viu aquilo, ele lança aquelas pedras talhadas e descritas pelo dedo de Deus, ele lança no chão, aquelas pedras se quebram. Deus pune o povo, alguns dentre o povo se arrepende, e aí Deus conserva. Moisés sobe de novo o monte, e lá no monte Deus novamente entrega a lei para Moisés, depois de mais 40 dias. Mas esse contrato que foi retificado aqui no capítulo 34, o povo nunca conseguiu manter. Portanto, a nova aliança deveria ser constituída. E o texto vai passar a apresentar aqui em Hebreus, irmãos, alguns benefícios que a gente pode extrair dentro dessa nova aliança, dentro da citação de Jeremias. Veja comigo, meus irmãos. Eu vou passar agora a mostrar a vocês alguns benefícios. Mas antes de eu mostrar os benefícios para vocês, dessa nova aliança que nos pertence, eu quero fazer uma observação que é crucial aqui. Algo que essa nova aliança também comunica a nós, porque essa nova aliança aqui, no finalzinho do versículo 6, em Hebreus, o autor disse que existem algumas promessas superiores. Vocês lembram? No finalzinho do verso 6, existem algumas promessas superiores. Aí ele vai entrar agora para falar sobre essa nova aliança. Que promessas são essas superiores também, diretamente ao povo de Israel? Primeiro, a restauração dos judeus na terra prometida. Nós acreditamos que Deus vai restaurar os judeus na sua terra. Então isso é uma promessa superior que a primeira lei não pode dar aos hebreus. Deus vai entregar ao povo judeu a sua terra prometida. E ele usou um outro profeta também para falar isso, Ezequiel 36, 34. Uma outra coisa, que é uma promessa superior, é a restauração perene de Jerusalém. Ele não somente vai entregar a Canaã para o povo hebreu no futuro, como também ele vai restaurar Israel completamente. Jerusalém completamente. Outra promessa é a habitação segura e pacífica de Israel em Canaã. Hoje só tem guerra lá, irmãos. Guerra religiosa, terrorismo, hoje só tem guerra lá, irmãos. Ao longo da história só tem guerra ali. Mas há uma promessa de que o povo viverá em segurança e em paz ali. Deus vai fazer isso. Nós dispensacionalistas entendemos que Deus vai fazer isso. Porque está profetizado lá em Ezequiel capítulo 36. Outra coisa, haverá uma conversão em toda a nação de Israel. Todo Israel se converterá a Jesus. Então é uma promessa futura que está em Jeremias 31 e Ezequiel 36 também. A outra coisa que é uma promessa futura e superior que a primeira lei não podia dar, é que haveria a gravação da lei no coração do povo hebreu. Também registrado em Jeremias e Ezequiel. O derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo judeu
era uma outra promessa que o Senhor falou através dos seus profetas, através do profeta Joel, através do profeta Ezequiel. E o perdão dos pecados é uma outra promessa sublime que a lei não podia entregar, a lei mosaica não dava o perdão dos pecados. Só a nova lei poderia fazer isso. Está também registrado no profeta Isaías, que o autor aos Hebreus faz a citação, e também em Ezequiel 36. Então, irmãos, esse aparato aqui são promessas superiores que a primeira lei não pode entregar a Israel, mas a nova aliança em Cristo entrega. Vamos agora aos benefícios. O primeiro benefício que essa nova lei nos trouxe, irmãos, é a transformação interior. Aquilo que chamamos de um novo coração. Veja aí no verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também no seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se na primeira lei, ou na primeira aliança, o decreto ou o concerto foi talhado e escrito em pedras, a nova aliança, a lei de Deus é escrita em corações de carne, em corações transformados, no ser nova criatura. Cada um de nós aqui, irmãos, que somos novas criaturas, temos a lei de Deus escrita no nosso coração e nós já gozamos disso. Não, Deus não escreveu em um coração de pedra, não funcionou nas pedras. Ele tinha que nos dar um novo coração. Nós precisávamos nos arrepender dos nossos pecados em Jesus e receber em Jesus um novo coração, e aí Deus gravara em nós a sua lei, a sua vontade, o seu decreto, a sua ordem. Nós carregamos no nosso peito, nós carregamos na nossa alma, nós carregamos no nosso espírito a lei de Deus gravada no nosso coração em Cristo Jesus. E isso a lei, a primeira aliança, não podia fazer conosco, irmãos, porque o coração estava petrificado. Não conseguíamos ler, interpretar, mas em Jesus nós lemos, interpretamos e podemos viver. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao versículo 6. Eu estou lendo na NVT. Palavras do apóstolo Paulo. Sem dúvida, vocês são a carta de Cristo, carta escrita, o seu coração está escrito, que mostra os resultados do nosso trabalho, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravado em tábuas, não de pedras, mas em corações humanos. Deus transformou o nosso coração, queridos. Estamos certos, Paulo continua dizendo, disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que consideremos ser capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da lei, mas escrita pelo Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. O que está registrado em nosso coração nos leva à vida, vida eterna, irmãos. Porque ninguém pode arrancar mais isso em você, porque está gravado no teu espírito, e foi Deus que gravou, que te elegeu e que copiou no seu coração a sua vontade, e por isso você é povo de Deus. E Ele é o nosso Deus. Pelo benefício de Deus ter escrito em nosso coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, então podemos agora guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus, como o salmista disse. O profeta
Ezequiel também disse isso. Ele falou lá em capítulo 36, versículo 26 a 27, ele disse, através do profeta Deus falou: eu lhes darei um coração novo e colocarei dentro de você um espírito novo, removerei o seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que vocês sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Com coração de pedra não dá. Não dá para obedecer os estatutos, não dá para entender que a lei é boa, não dá para seguir os comandos divinos. Coração de pedra não faz isso. Coração de carne faz. Alguém que recebeu essa cirurgia, esse transplante de coração, que só Deus faz. Que Deus tirou as nossas mazelas e nos colocou um coração maleável, irmãos. Você entrou aqui esta noite, às vezes, e sim, desejando copiosamente zerar as experiências negativas e amargas da sua vida. Eu quero lhe dizer que o que você precisa é de um novo coração. Porque somente em Jesus você pode ter um novo coração e uma nova vida. Jesus pode escrever no coração de carne, no coração transformado, toda a sua justiça. Porque somente em Jesus nós podemos ter uma nova vida, um novo testemunho. Somente em Jesus Ele coloca no nosso interior um novo coração que carrega a justiça de Cristo todos os dias e para a eternidade. Quem recebe um novo coração, querido ouvinte, recebe a justiça de Cristo e, portanto, está fora de toda condenação, está fora de toda acusação. Se você se render a Jesus hoje, você que me ouve e que está escutando essa mensagem pela transmissão, se você se render a Jesus, Ele tira o coração de pedra, lhe dá um coração de carne e lhe garante uma nova vida para a eternidade. Não dá para cumprir. Você talvez esteja querendo fazer segundo a tua força, segundo o teu braço, mas você não consegue cumprir a lei de Deus na tua força. Você precisa do coração de carne, você precisa do espírito renovado, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-los copiosamente aos pés da cruz de Jesus e receber nova vida. Você precisa de uma nova história, você precisa de um novo coração, você precisa entrar para esse novo espectro de vida. Então você poderá dizer que Deus é o seu Deus. Até agora você diz apenas de boca para fora, mas você com um novo coração poderá dizer em espírito e em verdade que Deus é o seu Deus e você pertence a um povo santo. Todo aquele que recebe um novo coração pela fé em Cristo Jesus, ele passará a conhecer a Deus, o Altíssimo. É isso que é um outro benefício que a nova aliança nos trouxe. A nova aliança em Cristo nos dá o benefício de conhecer mais ao Senhor. Veja o verso 11. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Também a citação em Jeremias. Meus irmãos, esse benefício já começa aqui. Quando nos rendemos a Jesus e passamos a conhecê-lo, passamos a desfrutar da sua maravilhosa graça, passamos a pertencer, a ser pertencidos a essas promessas, não só agora, também, mas esse conhecimento jamais se esgotará. A Bíblia diz, através de um profeta, o profeta Oséias, capítulo 6, 3, a Bíblia diz: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. É maravilhoso, irmãos, saber que por causa da fé em Jesus Cristo, nós já passamos a desfrutar do conhecimento do Senhor aqui, agora. E por toda a eternidade nós continuaremos conhecendo ao Senhor, este conhecimento inesgotável da profundidade e da riqueza, e tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Mas isso já começa aqui, você já começa a desfrutar disso aqui.
E em outras palavras, a maravilha é que isso está disponível a todo o que crê. E não ficou reservado apenas para uma classe de religiosos. Por isso que o autor sagrado está sacando esta fala de Jeremias e trazendo aos seus irmãos, porque a casta religiosa dos fariseus diziam que a revelação pertencia a eles. E também os judeus diziam que o Deus Todo-Poderoso era somente deles, mas não, o texto diz que é para todos, tanto o maior como para o menor, não há classe social, não há cor, não há etnia, não há raça, Cristo é para todos. A nova aliança é para todas, a fé em Cristo Jesus é o benefício de conhecer a Deus para todos, que pela fé se prostrarem a Jesus. Jesus revela ao Pai a todos que creem nele. Um dia o Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 27, ele disse: o meu Pai me confiou todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho escolheu revelá-los. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. E por isso ele revelou o Pai a você. Revelou o Pai a mim. Enquanto a primeira aliança, meus queridos, não podia fazer isso. Enquanto a primeira aliança estava limitada em déficit com relação a isso, na segunda aliança, em Jesus Cristo, ele me leva a conhecer ao Pai, ele me revela ao Pai, ele me revela a Deus. É Jesus que nos leva a conhecer a Deus. O Deus que o mundo procura e não sabe encontrar, jamais encontrará, porque ele não será encontrado por outro caminho que não seja Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já conhece Jesus, você já conhece ao Pai, porque ele lhe escolheu. Amém? Ele lhe deu um novo coração. Nós não precisamos mais de intermediários. Na antiga lei nós precisávamos dos sacerdotes. Nós precisávamos de alguns emissários que tinham que fazer aquela parte toda que vocês já ouviram. Mas a partir de agora, essas virtudes que nós temos aqui discutindo, são apropriadas a nós porque elas não precisam de nenhum intermediário, porque Jesus Cristo é aquele que concede isso a todo que crê. Você não precisa mais fazer nenhum tipo de barganha. Você não precisa fazer nenhum tipo de procissão, romaria, você não precisa pagar nenhum sacrifício, você não precisa ir nas esquinas, nas encruzilhadas, colocar sacrifícios para ser atendido em nada. Tudo que você precisa é confiar em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Aliás, este é um dos princípios que o autor sagrado está querendo mostrar aos nossos irmãos. Vocês não precisam mais dos velhos rudimentos, vocês já têm Jesus Cristo, você já tem a nova aliança. Agora veja o terceiro benefício que nós recebemos, ou que a nova aliança trouxe para a igreja: o perdão dos nossos pecados. A primeira lei apenas apontava, mas a segunda, a nova aliança, ela perdoa. Verso 12: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e os seus pecados jamais me lembrarei. Onde foi, meus irmãos, que os nossos pecados foram perdoados e todas as nossas iniquidades foram pagas? Falem mais alto. Na cruz. Onde foi que recebemos o alto, supremo serviço da misericórdia de Deus? Na cruz. Onde foi que Deus cumpriu a sua promessa que ele disse pela boca deste profeta aqui, Jeremias, a qual o autor sagrado está sacando, evocando para mostrar aos seus irmãos? Onde nossa iniquidade foi perdoada? Na cruz. Não foi no sacrifício dos animais, não foi no sangue alheio derramado, não foi naquilo que a primeira aliança exigia, porque a aliança exigia um derramamento de sangue, mas era um derramamento de sangue alheio.
Era um sangue imperfeito. Foi no poder do sangue do Cordeiro de Deus, derramado no lenho daquela execrável cruz, com dores indizíveis, onde o seu corpo totalmente retalhado demonstrou que ali, com o seu sangue derramado, ele estava completamente provando que a nova aliança estava sendo consumada. E na última ceia, ele já estava predizendo, quando ele estava proclamando no vinho e no pão, que simbolizava, que autenticava este sacrifício perfeito para essa nova aliança confirmada no alto do Calvário. Por isso que esta aliança, esta nova aliança, ela é gloriosa. Por isso que nós não devemos nos apegar a coisas que se passaram, porque essa nova aliança é eterna, ela é perene e incondicional. Você não precisa fazer nada para garanti-la. Não é pelo seu esforço, não é pelo sua boa vida, a sua boa fama, não é por nada disso, mas é por tudo que ele fez no alto do Monte Calvário. Jesus Cristo, vertendo a sua vida por você, por te amar. Ele disse: eu paguei, está consumado, eu estabeleço a nova aliança, e ninguém pode revogá-la. Ninguém pode revogá-la, nada poderá mudar, não existe outra aliança, nós não esperamos outra aliança, é essa única. Verso 13, quando disse nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quando Jeremias profetizou, isso aconteceu, irmãos. Essa citação que o autor aos Hebreus está sacando, ocorreu mais ou menos 630 anos antes de Cristo. Quando ele profetizou, mais ou menos 630 anos atrás, que Cristo, que o Messias estabeleceria a nova aliança e que todos esses benefícios passariam a ser validados, porque a primeira aliança não contemplava essas bênçãos, essas benesses. Naquela hora que o profeta estava profetizando, naquela hora, naquele exato momento, há 600 anos atrás, antes de Cristo, 630 anos atrás, antes de Cristo, aquela aliança já estava se tornando antiquada. Ela já estava sendo feita antiquada. O que é isso? Em outras palavras, Deus já estava falando por meio de Jeremias que a aliança primeira já estava desgastada. Ela não tinha mais força. O tempo passou, ela envelheceu e ela não tinha mais efeito e precisava ser substituída por algo maior, por Jesus Cristo. Sobretudo, irmãos, o que nos consola dentro da nova aliança é que nós não podemos mais ficar lamentando por nada que passou. Algum tempo depois que este livro que nós estamos estudando foi escrito aos Hebreus, o ano 70 chega, o templo de Israel é destruído pelos romanos e todo aquele sistema de sacrifício e sacerdotes deixam de existir até hoje. Nunca mais os hebreus teriam o sistema levítico e da antiga aliança. É por isso, movido pelo Espírito Santo, que o autor já está comunicando aos seus irmãos. Eles não podem ficar apegados emocionalmente a uma lei que há 630 anos atrás o profeta já disse que ela havia se tornado antiquada. Queridos, olhe para frente, olhe para o Messias, olhe para Cristo, para a nova aliança, olhe para o sinal da nossa fé, que é a cruz, e veja que mais à frente, logo mais à frente, teremos a eternidade. Um pouco mais caminharemos e nos encontraremos com esse nosso Redentor face a face. Um dia, aquele que nos prometeu desde Jeremias, Ezequiel e os profetas do passado, um dia nós estaremos frente a frente com Ele, face a face, e o veremos como Ele é.
E não apenas precisaremos ser consolados por ler e por reviver com alegria essas promessas tão preciosas que para nós são apenas palavras aqui nesse sentido, irmãos, que nos levam à fé. Elas se tornarão tão materiais para nós e para o seu povo, o povo de Israel. Falta um pouco, meus irmãos, um pouco mais. E logo a eternidade estaremos diante daquele que nos prometeu estas bênçãos. Que o Senhor Jesus te console até lá, te conduza nos caminhos eternos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Bendizemos o teu nome, Senhor, e que possamos rememorar, Senhor, os benefícios da nova aliança, os benefícios que a igreja já desfruta, que foram esses que acabei de colocar aqui para os meus irmãos. Eu lhe peço, Senhor, pela graça, que o teu Santo Espírito continue nos movendo, Senhor, nessa nova vida que temos, nesse novo coração que o Senhor nos deu, onde está registrada a lei de Deus, os teus preceitos, que são eternos, Senhor. Obrigado pelo benefício de nos levar a conhecer a Ti. O conhecimento que começou agora e que logo na eternidade estaremos também desfrutando, uma fonte inesgotável, Senhor. Também nós te louvamos e te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, porque a nova aliança nos proporcionou isso no sacrifício de Jesus na cruz. E também, Senhor, nos ajude a não olharmos para trás. Nos ajude a que o efeito dessas mensagens em Hebreus nos faça entender mais de Cristo, mais da nossa fé, e que possamos caminhar firmados nele até o fim, até o dia que ele virá nos buscar. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar, irmãos?